Boa noite a todos. Queria cumprimentar ouvintes da Rádio FMZ, internauta, as pessoas que nos acompanham aqui na galeria. Boa noite a todos. Convido o primeiro secretário, Francisco Carlos Folheto, para fazer a chamada dos vereadores. Boa noite a todos. Senhor presidente, temos 9 vereadores em plenário, portanto, número legal para o início da sessão. Havendo o número legal, declaro aberta a sessão ordinária do dia 21 de março de 2017 e sob a proteção de Deus, em nome da comunidade, iniciamos nossos trabalhos. Primeira parte, expediente até 60 minutos. Convido o vereador Marcos Torres Nascimento para proceder à leitura do Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 17 a 19, da Bíblia Sagrada. Todos de pé, por favor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei aos profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhe pleno cumprimento. Em verdade, eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar a outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Palavra do Senhor. Em discussão, a ata da sessão do dia 14 de março de 2017. Ata em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, manifeste o favor. Ata aprovada por unanimidade dos presentes. Suspenda a sessão por 5 minutos para colher a assinatura da ata e livro de presença.
Queria registrar as presenças de algumas pessoas que estão aqui na nossa galeria. Queria registrar a presença do Feliciano Bose, está aqui presente, a dona Mercedes, minha sogra, meu sobrinho, Gabriel, Rafael, meu filho Luiz Henrique, a esposa Irinete, Deusilene, minha cunhada, enfim, secretário de Agricultura, Alexandre Filete, que estaria daqui a pouquinho fazendo uso da tribuna, nosso secretário de Agricultura e secretário de Meio Ambiente, está com duas secretarias. Convoco o nosso servidor, Alex Chivane Venturim, para fazer a leitura do expediente do dia. O presidente da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, vereador José Luiz Pimenta de Souza, ofício do gabinete número 40/2017. Excelentíssimo presidente, encaminhe anexo a Vossa Excelência o projeto de lei que dispõe sobre suplementação e repasse de subvenção social para o Hospital Padre Máximo, para análise, discussão e posterior votação conforme as normas regimentais de Augusta Casa de Leis. Na oportunidade, renova os votos de elevada estima e distinta consideração. Venda Nova do Imigrante, 16 de março de 2017. Brasdel Pulpo, prefeito de Venda Nova do Imigrante. Projeto de lei número 2/2017. Dispõe sobre autorização para repasse de subvenção social para o Hospital Padre Máximo. O prefeito municipal de Venda Nova do Imigrante, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a repassar a título de subvenção social ao Hospital Padre Máximo, no exercício orçamentário de 2017, a importância de R$ 2.085.000, provenientes da dotação própria constante da lei orçamentária aprovada para o exercício de 2017. Artigo 2º desta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 3º revogam as disposições em contrário. Venda Nova do Imigrante, 19 de janeiro de 2017. Brasdel Pulpo, prefeito municipal. Justificativo do projeto de lei. Senhor presidente, senhores vereadores, como ocorre todos os anos, a administração pública municipal faz repasse de subvenção social para o Hospital Padre Máximo, tomando como base o valor constante da lei orçamentária destinado às entidades de saúde. Os repasses para o Hospital Padre Máximo visam primordialmente cobrir despesas com atendimento à população em geral, em especial os atendimentos de urgência, o pronto-socorro, pequenas cirurgias e internamentos de urgência, entre outros serviços postos à disposição da população, já que a municipalidade não dispõe desse tipo de atendimento dentro da sua estrutura de saúde, além de manter uma ajuda para melhorar o atendimento nos casos de internação e outros serviços hospitalares. O valor proposto para o próximo ano é de R$ 2.085.000, proveniente de verba constante do orçamento destinado às entidades de saúde, e como só temos um hospital, passa a ser o único beneficiado com a verba orçada a título de subvenção social. Os repasses serão mensais de acordo com a disponibilidade de recurso e a necessidade dos beneficiados, sempre mediante prestação de contas de cada repasse feito, comprovando a sua aplicação conforme o convênio vigente com o município. Consoante o exposto, e na certeza de que os recursos serão aplicados em benefício de uma causa justa e nobre, que é a saúde da população, contamos com o apoio dos nobres edis na aprovação do projeto nos termos apresentados. Brasdel Pulpo, prefeito municipal. Edital de convocação, Assembleia Geral. Prezados, encaminhamos para a vossa apreciação convite para participar da Assembleia Geral Extraordinária e de Assembleia Geral Ordinária da Associação Montanhas Capixabas Turismo e Evento, também denominada Montanhas Capixabas Convention Visitors Bureau, que acontecerá no dia 28/3, terça-feira, no auditório da Casa do Turista, em Pedra Azul, conforme editais no anexo. Pautas: 8h30, Assembleia Geral Extraordinária, reforma do Estatuto para atender ao marco regulatório do terceiro setor, Lei 13.019. E às 9h30, Assembleia Geral Ordinária, prestação de contas no exercício de 2016, eleição do Conselho Curador, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva. Atenciosamente, Leandro Carniello, diretor-presidente, Paulo Sérgio Liana, diretor financeiro, Ricardo Girardi, terceiro diretor técnico, e Valdeir Nunes, presidente do Conselho, e Andréia Rosa, secretária executiva. Venda Nova do Imigrante, 15 de março de 2017, a Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, nobres vereadores, com conforto
em nossos corações, ficamos agradecidos pela honrosa moção de pesar que esta augusta Casa de Leis propôs em homenagem à perda irreparável da nossa inesquecível mãe querida Polônia Falqueto, demonstrando espírito amigo e solidário. E mais honrado ainda ficamos quando tomamos ciência de que tramita nessa Casa de Leis um projeto de lei que homenageia nossa mãe, uma mulher guerreira e de conduta exemplar, representando um testemunho a ser seguido por todos nós, praticando a solidariedade e a união entre as pessoas. Obrigado pelo reconhecimento e por essa justa homenagem ao Centro de Convivência do Idoso, que com essa denominação os poderes executivo e legislativo prestam a sua memória. Cuidadosamente, familiares. Projeto de Lei número 1/2017 dispõe sobre a denominação do Centro de Convivência do Idoso em Venda Nova do Imigrante. O presidente da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, no Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições constitucionais, faz saber que o plenário aprovou e o excelentíssimo senhor prefeito municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. O Centro de Convivência do Idoso, localizado na Rua Padre Antônio Martinez, número 130, bairro São Rafael, no município de Venda Nova do Imigrantes, Estado do Espírito Santo, passa a ser denominado Polônia Nomelina Lorenzoni Falqueto. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 3º. Revoga as disposições em contrário. Sala das sessões aos 13 dias do mês de março de 2017. Vereadores: Domingos Sávio Filete e Tiago Altoé. Justificativo do projeto de lei. Senhor presidente, senhores vereadores, passo às mãos da presidência dessa augusta Casa de Leis projeto de lei que denomina o Centro de Convivência do Idoso Polônia Nomelina Lorenzoni Falqueto, localizado no município de Venda Nova do Imigrante. Polônia Lorenzoni Falqueto era uma mulher simples e foi a primeira dama do município e grande idealizadora na criação de um programa para os idosos do município. Surgiu a ideia no ano de 89 do projeto Conviver, quando o pároco Padre Lelete, de Venda Nova do Imigrante, manifestou a vontade de iniciar as atividades com os idosos do município. Para efetivar seu anseio, procurou a Prefeitura Municipal e, junto com o prefeito Nicolau Falqueto, a primeira-dama Polônia e a assistência social, na época, debateram sobre as ideias, buscando colocá-las em prática. A assistência social da Prefeitura ficou responsável pela coordenação do projeto, com a colaboração da primeira-dama. Para iniciar, convidaram 10 membros da comunidade para trabalharem como voluntários no grupo. No dia 22 de julho de 89, o grupo se reuniu pela primeira vez, contando com a presença de aproximadamente 50 idosos com idade superior a 60 anos. Desde o início, a Prefeitura fornecia os lanches e outros materiais necessários para o desenvolvimento das atividades propostas, juntamente com doação da comunidade e da igreja. A união entre a comunidade, poder público e idosos foi ponto marcante para que o grupo, em pouco tempo, contasse com o dobro de participantes. A primeira-dama Polônia, o pároco e a assistência social, à época, participavam de todas as comemorações, passeios e auxiliavam os voluntários nas programações dos encontros, que aconteciam 2 vezes por semana, às terças e quintas, de 13 às 16 horas. As atividades desenvolvidas junto ao grupo eram recreativas, manuais socioculturais, palestras educativas e atividades grupais de socialização, sempre respeitando o interesse do grupo. Para a preparação do lanche e o apoio nas atividades do grupo, os voluntários da comunidade sempre estavam presentes, revezando-se de acordo com uma escala. A assistência social, na época, conforme detectada a necessidade, encaminhava os idosos para assistência médica da rede pública municipal. A Prefeitura, nessa época, cedeu um médico e desenvolveu pesquisa para posterior trabalho. Eram comemoradas datas alusivas, como aniversários, Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal e etc., além de excursões programadas e passeios. No dia 10 de julho de 90, o grupo comemorou seu primeiro aniversário com um baile, apresentação de um coral eucarístico de São Paulo e de grupos musicais regionais, isso tudo integrado com a comemoração do centenário da colonização italiana no município, promovendo socialização com a comunidade em geral. Pela característica cultural e regional, o grupo promove desde sua fundação atividades religiosas, celebrações de missa. Mesmo com essas características, este grupo de idosos nunca foi fechado à participação de pessoas que tivessem outro credo religioso.
Todos os idosos para fazerem parte do grupo eram inscritos e cadastrados e, quando necessário, visitados pelo assistente social. A frequência dos membros era computada diariamente e mensalmente. O grupo se reunia na área de lazer, no bairro São Pedro, na Praça Padre Emílio. Esta área foi construída pela comunidade e prefeitura municipal, administrada pela própria comunidade por uma comissão eleita. Neste local, outras atividades eram realizadas de acordo com a necessidade. Dessa forma, o grupo utilizava 2 salas, um salão de reunião, 4 banheiros e um campo de bocha. Dispunha dos seguintes equipamentos: mesas, cadeiras, bancos, geladeira, filtro e além de jogos de carta e bocha. O fogão que usavam quando necessário era da Pastoral da Saúde, que ocupava uma sala ao lado. A cada ano crescia a participação de idosos no Centro de Convivência do Idoso e os projetos sociais eram ampliados. No dia 9 de maio de 2015, o Centro de Convivência do Idoso foi ampliado e a senhora Polônia Falqueto foi homenageada por ser a grande idealizadora deste importante projeto presente nos dias atuais. Portanto, nada mais justo de prestar essa merecida homenagem à filha ilustre da nossa terra. Ante o exposto, espero contar com o apoio dos nobres edis para a aprovação do presente projeto de lei nos termos ora apresentados. Vereadores Domingos Sávio Filete e Tiago Altoé. É só isso, senhor presidente. Gostaria de registrar a presença do presidente do Sindicato dos Funcionários Públicos, Osmar Xavier. Também a presença do Boleba, Osmi Moreira, Joel Gomes. E também a presença do Jailson, da Secretaria de Meio Ambiente. O Yuri, filho da nossa vereadora Adriana. Não havendo nenhum vereador inscrito no primeiro expediente, passamos à ordem do dia. Não há matéria para deliberação da ordem do dia, passamos à explicação pessoal. Primeiro eu quero consultar o plenário para que o secretário Alexandre Filete possa estar fazendo uso da tribuna. Todo mundo concorda? Convido o nosso secretário Alexandre Filete para fazer uso da tribuna. Gostaria que o Savinho pudesse recebê-lo. Secretário, pode ficar à vontade. Presidente, muito boa noite. Em seu nome, cumprimento os demais nobres vereadores. É um prazer estar de volta nessa Casa Legislativa, até por um fato curioso. Trabalhei aqui quase 2 anos, como funcionário desta casa e nunca fiz uso da tribuna. E hoje estamos aqui para fazer uma pequena explanação, coisa rápida, mas é de interesse público, pelo qual há uma grande demanda no nosso município hoje, e foi instituído desde o ano passado um projeto de barragens, esses barramentos para contenção de águas dentro das propriedades. Mediante isso, na secretaria há um grande fluxo realmente desses pedidos. Por que isso? Eu entendo também a grande preocupação desses proprietários, pelo qual desde o ano passado foi instituído esse programa e não teve condições de contemplar toda aquela demanda. Demanda esta que, através do projeto de lei 1205, de 2005, pelo qual ele teve início, não teve condições ainda de estar contemplando todos os proprietários. Por que isso não foi contemplado? Não teve tempo hábil para que fosse feito todas as barragens. Vislumbro aqui que o projeto foi muito bem visto, muito bem elaborado à época, só que não tivemos, na época, o governo, o Dalton, na época, não teve condições de estar implantando todos aqueles pedidos esses que foram 50 no totalidade. Foram 50 barragens, pelo qual passou-se por um processo de licitação que contratou um profissional, um engenheiro agrônomo, salvo engano, de Conceição de Castelo, Felipe, então, para poder elaborar esses projetos dentro do município de Venda Nova. Dentre esses 50 pedidos, nós temos aqui uma listagem, pelo qual nós observamos que 26 desses pedidos
foram contemplados, ou seja, foram executados em sua íntegra com a complementação dessas barragens nas propriedades. Portanto, dentro desses 50 pedidos, não teve condições, foi praticamente concluído somente a metade deles. Outra metade não teve condições de estar implantando essas barragens nas propriedades. Quais foram os motivos, né? Dentre eles eu não sei explicar aqui, porque isso pertenceu a um governo passado. Mas, mediante essa contemplação de somente metade desses projetos, há uma grande demanda no município para que se contemple esse restante que, desde o ano passado, ainda não foram executados. E a gente sabe dessa necessidade desse projeto de barragem nas propriedades, porque nós sabemos, e gostaria de explanar aqui com muita prioridade, que a crise hídrica não sequer nem passou de longe para terminar. Ela está se instaurando e nós temos hoje uma pesquisa através do próprio INCAPé e do próprio AGE, que é um órgão regulador hoje das águas. Eu estive ontem numa reunião das bacias hidrográficas do Rio Itapemirim, pelo qual lá se esteve presente grandes autoridades nesse sentido, e nos explanou que esse ano a previsão de chuva é muito pouca, é muito baixa mesmo, chega a ser preocupante. Então, mediante todos esses fatos e grande preocupação dos proprietários, eu quis vir a essa Casa de Leis, usando desse veículo de comunicação, porque eu sei que na Câmara há um acompanhamento muito grande, né, pelas pessoas que muitas vezes não podem estar presentes no plenário, mas que fiquem sabendo que realmente nós teremos assim um problema hídrico. Eu não vou direcionar a dimensão dele, mas nós teremos com certeza, e nessa forma também poder orientá-los para que aquelas pessoas que nos ouçam, através dos próprios vereadores, da própria secretaria, a gente possa levar isso a conhecimento daqueles produtores dentro do município de Venda Nova. Por que isso? Porque nós devemos caminhar com muita cautela. Produtores, aqui hoje temos o vereador e sabe muito bem disso, ultrapassou um período pelo qual também teve esses problemas. Tem que se fazer um planejamento realmente, porque senão nós teremos problemas sérios, principalmente na agricultura, em relação à irrigação. Né, esses problemas pelos quais foram questionados, principalmente nessa bacia hidrográfica, e Venda Nova contempla. Então nós devemos assim, orientar ao máximo para que nós não desencadeamos um problema ainda maior. Esses problemas estão chegando agora na agricultura, porque a preocupação do próprio produtor, ele já sabe desses problemas pelos quais a gente possa estar enfrentando, não com muita prioridade, porque às vezes nós tivemos uns 2 dias de chuva, e às vezes isso faz com que as pessoas se esqueçam do problema. Chuvas essas que nem sequer chegou ao nosso lençol freático. Então, somente molhou-se a superfície. Então, devemos nos ater com muita atenção nesse fator. E diante da preocupação desses produtores, chegando à nossa secretaria, enquanto município, a gente está lá à frente da secretaria, com essa preocupação de desenvolver esses projetos que não foram executados desde o ano passado, que são metade desse número de 50 projetos que foram instituídos. Então, por que até agora nós não iniciamos ainda esse projeto? É isso que eu gostaria de estar explanando aqui com muita prioridade, fazendo uso dessa tribuna, para que as pessoas entendam. Muitas vezes há uma interpretação errônea, por que o órgão público não está executando esse projeto. A gente ouve muitos questionamentos de ambas as partes, de ambos os produtores, mas a real situação pelo qual o nosso município está passando agora não permite que a gente faça isso. Por que não permite? Hoje, uma máquina que tem capacidade ao extremo de poder estar alavancando esse projeto de barragem, ela chama-se escavadeira hidráulica, e o nosso município dispunha de somente uma máquina para isso. Então, o que acontece? Num período de governo, de mudança de governo pelo qual nós estamos atravessando, com 3 meses de governo, nunca vi ninguém fazer tudo o que era possível dentro de um município, ou até no próprio país ou estado, seja lá o que for. Então, não temos condições. Um motivo também bastante plausível é por conta da iniciação das aulas que nós tivemos aí e uma recuperação das estradas do nosso município. Essa escavadeira está a cargo de obras hoje, dentro das saibreiras ou algum local que a pessoa cede para a retirada desse material, para poder propiciar essa renovação dessas estradas.
Então, com uma máquina só no município, eu não tenho condições hoje de retirá-la de onde ela está executando esses trabalhos para poder fazer as barragens. Entendo perfeitamente que o projeto de barragens é bacana, deve ser continuado e ainda mais, deve ser expandido no nosso município. Tanto é que nós estamos já em busca de uma nova máquina para cá, né? Já fizemos alguns procedimentos, mas os produtores têm que entender que esse procedimento é burocrático e não é de um mês para o outro que se consegue isso, principalmente diante da dificuldade financeira que nós estamos atravessando. Então, por conta desses percalços que nós tivemos, mudança de governo, com pouquíssimo tempo que a gente está à frente aí, né, da gestão, apenas 3 meses, nem isso completo, e por conta dessa demanda ainda maior diante da necessidade que se tem de alavancar no município essa questão que eu acabei de explanar das estradas para propiciar a circulação, principalmente de ônibus para os alunos. Então, esse foi um dos fatores principais que nós encontramos em termos de barreira para que a gente não possa ainda estar iniciando esses projetos lá. Em conversa com o prefeito, com o próprio secretário de obras, nós já conseguimos vislumbrar uma possibilidade, se nada acontecer ao contrário, no final de maio essa máquina já estaria à disposição, para a gente poder estar complementando esses pedidos pelo qual foi atribuído através de um processo licitatório. Então, quer dizer, nós temos ainda 25 projetos para concluir, fora aqueles ainda que têm uma certa urgência que a gente deveria estar atendendo aí. Então, que fique aqui bastante claro, bastante registrado essas questões, por que a gente ainda não está iniciando? Porque todos os dias, e com razão, a gente não tira a razão do produtor, e ele tem essa preocupação, com toda certeza, mas nos buscam, nos ligam, poxa, quando vai começar? Eu estou precisando, tenho muita urgência que eu já estou, alguns até sem água mesmo. Ah, mas não tem como mandar a outra máquina fazer? Alguns pequenos casos, a gente, através de um estudo, a gente conseguiu perceber que até a outra máquina menor consegue atender. Consegue. Só que um número maior de horas. Por exemplo, nesse projeto foi estipulado 15 horas para cada produtor, podendo ser ultrapassado, mas ele teria que custear essas horas. Se eu mando uma máquina menor, o tempo dele praticamente não se reduz, reduz em termos de trabalho, para quem entende, porque a máquina faria muito menos serviço. Então, e outra dificuldade, conversando com o próprio secretário de obras, é que no município nós temos aí 6, 7 retroescavadeiras, mas nós temos um operador até então para poder estar manuseando isso no município quase que inteiro. Problemática essa que advém da burocracia, da contratação, ou do chamamento, vamos assim dizer, do próprio concurso público que se instaurou no final do ano passado. Então, são questões burocráticas que a gente leva tempo para poder resolvê-las. Eu admiro o empenho que o prefeito até então nos está dando todo o apoio naquilo que for possível e permitido dentro das possibilidades para a gente estar seguindo isso. Tem sido bacana, tem nos atendido e tem demonstrado profundo interesse e preocupação nesse sentido. Mas então eu gostaria aqui principalmente que as pessoas que possam estar nos ouvindo consigam ter uma compreensão, mas sabendo que a gente não está abrindo mão desse projeto. A gente, pelo contrário, a gente quer expandi-lo, porque hoje, além de secretário de Meio Ambiente e Agricultura, pelo qual estou à frente, a gente sabe da real necessidade dentro do município para a contenção dessas águas. E é um projeto também que está sendo elaborado dentro da própria bacia hidrográfica, um dos questionamentos das recuperações, é tentar manter essas águas ao máximo dentro das propriedades, desde que façam um uso racional, porque não adianta também eu ir lá, hoje, através de um projeto de barragem, represar um código, que isso é permitido através da legislação, e usar da forma que eu bem quiser, porque daí a pouco vai estar faltando para o vizinho também. Então, é todo um conjunto que a gente tem que estar estudando muito bem para poder orientar e, além de tudo, obedecer certa legalidade, porque existem, a gente tem que seguir regra, a gente não pode fazer de qualquer forma, porque senão a gente, além de responder por isso, a gente estaria inviabilizando todo um projeto. Então, fica aqui o meu registro nessa questão ambiental, para que os produtores tenham um pouquinho de paciência. Eu acho que a gente vai ter condições nesse ano de estar atendendo pelo menos aquelas demandas que iniciaram-se o ano passado, e, além dessas, a gente tem um estudo para poder alavancar ainda mais esse trabalho dentro do próprio município. Nesse mesmo diálogo,
enquanto agricultura, né, Secretaria de Agricultura, nós também temos essa problemática. Problemática essa que hoje eu tenho lá ainda para atender praticamente 30 pedidos de tratores agrícolas nessa parte que eu considero que Providência, Vargem, Cachoeira Alegre, para essa banda mais de cá. Fora do Caxixe, que também tem lá 30 e poucos pedidos. Então as pessoas às vezes cobram sem saber o motivo pelo qual a gente não consegue atender de pronto. Isso acontece muito diante de uma determinada época do ano. Por exemplo, agora, a gente sabe que é a colheita por causa das questões climáticas do cultivo do feijão. Então chega tudo ao mesmo tempo. A gente não tem condições hábeis de atender todo mundo ao mesmo tempo, principalmente quando quebra uma máquina. O órgão público, a gente bem sabe que ele passa por limitações estas pelo qual todo procedimento é feito através da legislação, para um procedimento de licitação ou contratação, dependendo do valor, e a gente sabe que tem que obedecer essas regras. Nesse caso das máquinas agrícolas, nós obedecemos uma licitação e você não pode levar aonde você quiser, no momento que você quer. Tem uma oficina especializada que ganhou aquele procedimento e você tem que levar até ela. Muitas das vezes, e nós temos máquina hoje, que estão lá há vários meses e não conseguiram resolver problema. Então a gente não tem como tirar de lá para levar a outro lugar. Então às vezes por pouca coisa, leva-se um tempo muito grande, que isso faz com que esses pedidos acabam sendo acumulados. Então não tem condições de a gente atender tudo ao mesmo tempo. Mas a gente tem muita força de vontade e tenho plena convicção de que a gente vai poder atender todos os produtores da melhor forma possível. Mas sem a compreensão, sem esse entendimento, sem esse conjunto entre a própria secretaria, enquanto município, com os próprios produtores, se a gente não tiver esse consenso, acabamos, às vezes, trilhando um caminho que não seja bom para ambas as partes. Não é esse o desejo do prefeito, não é esse o desejo do secretário. A gente está trabalhando em sintonia, em conjunto com os vereadores, e às vezes eu peço até desculpa, a gente não consegue atender naquele momento, mas eu procuro fazer o máximo para poder retorná-lo dentro das demandas que vocês solicitam ao secretário, mas é nesse sentido que eu quero levar até onde eu conseguir, né, dentro da secretaria, poder propiciar a todos os munícipes um atendimento de qualidade, um atendimento que a gente possa sentir prazer nele diante dos resultados que a gente possa obter em cada produtor. Meu muito obrigado pelo espaço concedido, presidente. Me coloco à inteira disposição, como já disse, enquanto secretário daquelas duas secretarias pelo qual estou à frente até o momento, naquilo que for possível, mas o diálogo é uma principal questão que a gente tem que trabalhar dentro disso, porque às vezes as pessoas questionam certas demandas ou certos pedidos sem saber da real situação, por que não pode ou por que pode. Então, fica aqui o meu registro e estamos lá diante da secretaria, de portas abertas para atender não só vocês quanto vereadores, mas vocês que estão aqui no plenário hoje e todos aqueles compatriotas que possam nos ouvir hoje através dessa tribuna livre. E muito obrigado, uma boa noite a todos. Secretário Sandro, convido para que fique conosco. Daqui a pouquinho nós temos vereadores que vai fazer o uso da palavra. Lembrando que o Santos, reforçando, ele responde por duas secretarias, Secretaria de Agricultura e a Secretaria de Meio Ambiente. Foi a maneira que a administração atual pensou em economizar a equipe de uma secretaria. Nós temos registrar a presença do Brasmar, servidor do município, e também da Silva Aparecida Carvalho, do Polo AB. Eu convido para fazer uso da palavra o vereador Sávio Filete. Boa noite, senhor presidente. Boa noite à mesa. Boa noite aos funcionários dessa Casa de Lei, em nome da nossa Margarete, Margot, para os íntimos, né, Margarete? A gente quer agradecer pela recepção que você sempre tem todo dia com a gente e a prestação de serviço sempre eficiente nos dias aqui na Câmara, durante o dia que você está com a gente. Quero saudar meus nobres colegas de plenário, pessoas que estão aí no dia a dia também ouvindo as reivindicações do povo e trazendo para essa Casa de Lei. Quero que, em nome aqui do nosso presidente Osmar, cumprimentar todas as pessoas do plenário. É muito bom ver esse plenário repletos aqui de pessoas. Quero cumprimentar aqui todos os parentes do nosso presidente, vereador Pimenta. É muito bom ver
pessoas aqui de todas as gerações, eu acho, da família, presente aqui, nos ouvindo. Muito obrigado. Acho que o vereador, deixar para ele falar, mas que fique sempre aberta a porta dessa Casa de Lei para a presença de vocês. É muito gratificante para a gente. Senhor presidente, as minhas falas são bem rápidas. Quero agradecer aqui ao pessoal lá do Caxixe, do setor de obras lá, pelo trabalho que foi realizado na Vila do Ordenone. A gente comentou aqui alguns dias atrás, parece que eu recebi a informação que o trabalho foi concluído lá, então a gente quer agradecer. Quero agradecer também o setor de obra, uma demanda que a gente passou, parece que foi iniciado um trabalho de recuperação da estrada da Tapera. Alguns moradores me ligaram, parece que foi, quem cobrou ligou, parece que já foi iniciado, também quero agradecer eles aqui. Outra situação, senhor presidente, nós tivemos, mas o vereador Tiago, juntamente com o vereador Tiago, a semana passada em Vitória, numa agenda lá, uma das agendas foi juntamente com o diretor do DR, nosso amigo ex-secretário de Agricultura, Enio Bergo, tratando de alguns assuntos, entre eles algumas intervenções na estrada lá de Cachoeira Alegre, Viçosinha, além de Alto Bananeiras. E trouxemos uma novidade, senhor presidente, que eu acho, vereador Marco, que é muito interessante. Às vezes o executivo, que é ele que executa as ações do município, nós estamos apenas aqui para o legislativo não ter esse poder, mas é de uma nova técnica, senhor presidente, que o DR está implantando no estado, que é o uso de resíduo de indústria siderúrgica nas estradas. Pelo que o nosso amigo Enio falou, é um material muito importante, consegue uma compactação muito eficiente nas estradas, com uma durabilidade muito boa. Inicialmente parece até que fica asfaltada a estrada. Então seria importante, a gente deixa a ideia aqui, para que o executivo, o secretário de Agricultura está aqui também, que tem o poder de estar intervindo nas ações juntamente às estradas do interior do município, que possa buscar, eu me coloco à disposição também, secretário, para junto que possamos buscar mais informações desse projeto, até onde sabe, né, vereador Tiago, é um projeto até então que o custo dele não é tão alto e que a gente pudesse contemplar as estradas do nosso município com essa técnica inovadora pelo DR no estado do Espírito Santo, que a gente pudesse sair na frente, como o município de Venda Nova sempre teve essa possibilidade, a gente pudesse estar implantando aqui no nosso município. Queria parabenizar o secretário pelas falas dele, desde já cumprimentá-lo, dizer que hoje, dia 21, amanhã, dia 22 de março, é o Dia Mundial da Água, né? É um tema que a gente tem que discutir aqui todos os dias. Mas lembrar, eu estava lembrando aí nas falas do secretário, que lembrando da fala do secretário de Estado, Otaciano, e do próprio governador Paulo Artung, que até meados do ano passado, crise hídrica não estava na pauta de nenhum governo. Quando se fazia orçamento participativo, ou qualquer outra ação que fosse implementada para ouvir as comunidades, crise hídrica não aparecia como sendo uma ação a ser implantada, ou seja, no município, ou até no próprio estado. Apesar de alguns anos atrás já estamos vivendo isso daí, mas foi no ano de 2016 que realmente o estado pôde vivenciar uma crise muito forte, vereador Marcos, que atrapalhou realmente a nossa produção agrícola, uma produção bem diversificada. Apesar do território do estado ser muito pequeno, mas muito representativo em quantidade para todo o país, então veio afetar muito. Então, a partir do ano passado, foi onde o estado implementou um programa de construção de barragem. Eu tive a oportunidade de estar participando da construção do plano, apesar de ser tocado pela Secretaria de Meio Ambiente. Se eu não me engano, o vereador Marcos também estava presente na construção daquele plano. Até então ele era secretário de turismo da gestão passada. Onde foi que nós chegamos a esse plano que está aí hoje? Não tenho as datas aqui, mas foi, já acredito, no segundo trimestre do ano passado que a gente implementou esse plano. E aí, como Vossa Excelência mesmo disse, senhor secretário, é difícil às vezes o projeto andar conforme, na rapidez que a gente quer. Demorou um pouco, foi implementado da forma que nós, aquele comitê gestor, conseguiu implantar, e aí conseguimos, juntamente com o Meio Ambiente, com a Secretaria de Turismo e outras secretarias afins, secretarias de obra, implantar esse programa dentro do município, que acredito eu
secretário, apesar de ter sido conseguido atender 50% dos munícipes, que conforme vocês do Executivo tiver disponibilidade, que possa dar continuidade a esse programa. É um programa até então inovador no município, nunca tinha sido usado uma escavadeira hidráulica para estar beneficiando o produtor na construção de pequenas barragens, de reservatórios de água. Então a gente sabe da dificuldade, mas fica aqui o nosso apelo de que esse programa possa continuar dentro das possibilidades e disponibilidade de equipamento. Amanhã, hoje dia 21, amanhã é o dia da água, como foi dito, e ontem foi o Dia Mundial da Agricultura. A agricultura brasileira, que é um fenômeno mundial em arrecadação, em postos de trabalhos, e a gente vê aí no dia, principalmente nessa última semana, algumas notícias que afetaram diretamente a nossa agricultura, que foi a relação à apreensão de algumas pessoas envolvidas com alguns frigoríficos relacionado à operação carne fraca. A gente vê que tem, infelizmente, no meio agrícola, pessoas que deviam estar defendendo o agricultor, defendendo a agricultura brasileira, infelizmente colocam isso em xeque, e quem vai pagar agora vai ser toda a população brasileira, todos os produtores, porque a balança comercial depende diretamente das exportações desses produtos. Então a gente vê isso acontecendo, infelizmente, num país agrícola, onde a agricultura deveria ser tratada pelo governo federal com mais delicadeza e olhar para o homem do campo, que realmente ele que emprega grande parte dos empregos neste país. Fica aqui o nosso apelo para que juntos aqui a gente replante como ações como essas que o secretário diz, que já foi implementado no município, que possa dar prosseguimento e que a gente possa dar o total apoio à nossa agricultura, ao nosso homem do campo. E eu quero registrar aqui também o falecimento de duas pessoas lá da nossa comunidade, da Providência, durante essa semana aí. Foi o João Cola. João Cola foi um pioneiro aí no ramo de transportes, enfim, em toda a área agrícola também. Ele foi um pioneiro dentro do município. Fica aqui o registro, então, pela sua passagem. É uma pessoa extremamente importante. E também a dona Maria Altafim Ferreira, que é mãe do funcionário Joãozinho, funcionário da prefeitura. São duas pessoas que já tinham uma idade avançada, mas tinham uma representatividade muito grande na sociedade, na família, na nossa comunidade da Providência. No demais, senhor presidente, fica aqui os nossos agradecimentos. Parabéns, secretário, e boa noite, e ficam todos com Deus. Convido para fazer uso da palavra o vereador Marco Antônio Grilo. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, cumprimentando o público, quero cumprimentar o seu Felício e dona Mercedes, né, que estão aqui na galeria, né, e me antecipar aqui o presidente Pimenta, né, que é genro do seu Felício e dona Mercedes, me disse que o seu Felício faz aniversário amanhã, 82 anos, parabéns pelo aniversário, né, que Deus continue te protegendo, te abençoando. 81, então, a Pimenta me corrigiu aqui, Neto me corrigiu. Tá bacana. Então, isso aí, um abraço aos audiouvintes. Senhor presidente, primeiro gostaria de cumprimentar o Sandro, secretário de Agricultura. Tenho conversado com o Sandro algumas vezes, tenho ido lá tomar um cafezinho de vez em quando para alinhar algumas ideias, e eu sei da dificuldade que tem, né, que a secretaria, que tem uma estrutura grande, o município de Vila Nova do Imigrante é extremamente agrícola, né, assim, tem um agronegócio aí, então tem muitas demandas, mas o Sandro tem uma grande qualidade, né, assim, escuta, né, consegue escutar, consegue ser tranquilo para isso, né, assim, e não deixa de tomar decisão. A gente tem visto isso, participamos de algumas reuniões junto, né, com a Feira da Agricultura Familiar, né, enfim, uma série de demandas. Então, Sandro, fica aqui o registro, né, assim, já me coloquei à sua disposição pessoalmente, me coloco de público aqui, no que precisar, né, que eu possa colaborar, né, com a sua secretaria, conte comigo. Né. Eu também, eu sei que esse programa de águas, né, como o Sandro colocou aqui de reserva de água, assim, ele é fundamental, né, para o nosso município e para o estado do Espírito Santo. Então, assim, não tenho dúvida que também, assim que desafogar nessa questão das estradas, que era uma questão emergencial, rapidamente a gente retoma, né, esse programa de barragem, né, que era necessário fazer. E eu acho que o grande desafio de Vila Nova, presidente, o vereador Francisco está me ouvindo, talvez o vereador Gilberto, que tem me cobrado isso também de vez em quando, a gente conversa, né, um pouquinho mais, que tem andado, às vezes, por conta de estar andando junto também. Talvez o grande desafio é a gente aumentar os reservatórios de água de Vila Nova para consumo humano também, né? A gente sabe que tem
né, uma demanda para o Alto Bananeiro, na propriedade São Angelino, em Falqueto, que a gente já tem conversado com ele, já tem adiantado algumas coisas, que pode virar um outro grande reservatório para o Jornal do Migrante. A gente também sabe, né, lá na São José do Alto Viçosa, no terreno, né, do irmão da nossa vereadora Adriana, né, do Adenilson lá, que também dá para fazer um outro grande reservatório, né, que supre um outro manancial que abastece o Jornal do Imigrante. Né, e acho que é isso, né, a gente tem que trabalhar essas possibilidades e guardar. Esse é o grande desafio. Né, isso não começa no estalo o dedo e ficar pronto. Eu lembro do Lago do Alto Bananeira, né, quando a gente teve a atitude, né, de começar, né, a trabalhar ele, do dia que a gente começou a fazer projeto, captar dinheiro, colocar dentro do programa do Estado, ele demorou 10 anos para ficar pronto. Está certo que se aprender um pouco o movimento lá, acho que esse prazo pode ser encurtado, mas não é simples. Né, então, isso demora para ficar pronto, essas coisas acontecem. Então, Sandro, fica esse registro aqui e gostaria de parabenizar. Também gostaria de fazer um comentário, até aproveitando a fala do vereador Sávio Filete, né, com relação ao Estado do Espírito Santo, ao UDR. Né, assim, o governo do Estado precisa estar mais presente no nosso município. Né, o balancete enviado à Assembleia Legislativa, né, tem dinheiro disponível, balancete de fevereiro, vereador Francisco, tem dinheiro disponível, 2 bilhões e 700 milhões de reais em caixa. Isso foi divulgado amplamente pelo deputado Bruno Ama. Então, assim, eu não estou recordando nesses 2 últimos anos de obras e investimento do governo do Estado em Vila Nova do Imigrante. Então, precisa de retomar essas obras, Savinho, como a obra da Cachoeira Alegre. Espero que você tenha tido sucesso, né, lá na sua visita, né, como essas novas propostas do DR. Né. O Espírito Santo tem que entender, o governo do Estado, que ele não é agência bancária para guardar dinheiro e para dar lucro. A gente precisa de atendimento, precisa de estar presente. O Espírito Santo está precisando, o interior inteiro está precisando de atenção. Né. Assim, eu tive com o Tassiano recentemente, ele tem recurso lá para projeto de barragem, né, e talvez para barragem, se for para atendimento à agricultura, que já é muito importante, tem feito no norte. Mas na nossa região, simplesmente, a gente não tem visto ação nesses últimos anos. Precisávamos de ver. Precisamos que essas coisas pudessem ser retomadas, né, assim, num volume maior. Né, o município tem necessidade disso, tem obras do Estado paradas, como vi sozinho Cachoeira Alegre, né, tem pedidos de telefonia celular dentro do programa de governo do Estado, que eu sei que já foram protocolados, né, algumas coisas ampliaram muito pouco, mas precisa de ter isso. Pode diminuir esse valor em caixa. Né. Então, assim, fala que está morto, né, que a gente escuta ali. Aí vai deputado da base do governo, né, bota lá balancete de fevereiro com 2 bilhões e 700 milhões em caixa. Então, a gente espera que o Estado possa, de fato, né, trazer esses benefícios, tecnologia nova, como o siderúrgico aí que o Savinho colocou. Eu não tenho dúvida, assim começou o caminho do campo, né, numa estrada ali para o Caxixe, né, que você viu de exemplo para outras coisas. Ainda gostaria aqui só de parabenizar, né, na verdade parabenizar, mas registrar, né, que é um trabalho da Secretaria de Turismo do Paulo Porto, aqui da Câmara, que é o calendário de eventos que está disponível no site do município e no site da Câmara. Então, você acabou não sendo imprimido no final do ano passado, mas está atualizado, né, assim, quem tiver alguma sugestão também que olhe, passe lá, que está bacana. E finalizando, na verdade, assim, acho que o Tiago depois pode colocar, mas é só para nível de registro mesmo. Vereador Sávio, vereador Tiago, isso é só a título de informação à população. O projeto de lei que Vossa Excelência apresentar, número 1, né, que faz uma justa homenagem aqui à ex-primeira-dama Apolônia, na justificativa faz um histórico, né, do projeto Conviver da Ação Social, fala de 1990, fala da reunião na Praça Padre Emílio, fala de um campo de bosta, sala, aí vai no parágrafozinho final que, depois de falar da Praça Padre Emílio, que em 2015 o Centro de Convivência do Idoso foi ampliado. Né? Então, assim, fica um buraco grande nessa história, né, assim, quando foi construído de fato, né, o Centro de Convivência do Idoso, né, quando foi adquirida aquela área do Centro de Convivência, né, quando foi adquirido, que está junto com o Polentão, que essa população parece que não, daqui a pouco não sabe. Então, é importante a gente registrar isso. Isso é história, é fato, né, não importa, assim, como tem tantas obras, mas assim, é importante a gente registrar, levantar a data, registrar que isso foi feito no período que o Braz Del Pupo era prefeito, né, que a dona Milza era a primeira-dama, que tiveram a iniciativa de comprar aquele terreno para atender uma demanda da festa da Polenta inicialmente, para criar um centro de evento, e que naquela área também coube e foi importante o centro de vivência, que de fato é muito importante para a Jornada do Imigrante. Então é só uma sugestão, né, que assim, quando a gente vai fazer uma lei, um projeto de lei, que a gente não possa, né, se esquecer ou omitir esse fato histórico. O justificativo está bacana, mas assim, faltou para mim
né, esse registro, né, de quando foi construído, de quando foi feito, até porque o projeto propõe uma homenagem para aquela obra, né, então é importante citar aqui quando foi construída aquela obra. É só, senhor presidente. Muito obrigado, vereadores. Convido para fazer uso da palavra o vereador Francisco Carlos Foleto. Senhoras e senhores, senhora e senhores vereadores, boa noite a todos. Quero cumprimentar os internautas, os rádio-ouvintes, e cumprimentar o público aqui presente, e também, como fez o vereador Marco, cumprimentá-los. Eu cumprimento, em nome de todos vocês, eu cumprimento o seu Felício Bose, que faz aniversário amanhã, dona Mercedes, que estão presentes aqui hoje. Obrigado pela presença de vocês. Não é tão comum a gente ver pessoas da idade de vocês aqui prestigiando a sessão pessoalmente. Muito obrigado, seu Felício e a própria dona Mercedes, que tenham muita saúde, muitas felicidades e muitos anos de vida para fazer muitos terços ainda, né? Que ficaram famosos aí no estado e no país todo. Cumprimentar o secretário Alexandre Filete pela explanação que fez. E assim, óbvio que o programa de barragens é extremamente importante. Isso hoje não é uma política municipal, é uma política estadual. O governo, há algum tempo, vem chamando a atenção disso. Por quê? Porque é muito claro hoje, em todas as regiões do estado, que a crise hídrica, ela afeta diretamente a vida de todos nós. Não afeta só o agricultor, ela afeta todos nós nas nossas residências, no custo dos alimentos, porque a falta d'água, ela traz consequências muito graves a todo o processo agrícola. E nós temos um estado em que tem uma região metropolitana e algumas cidades do interior com características industriais, mas nós temos a grande maioria dos municípios do estado com características agrícolas, e Venda Nova é um deles com certeza, e nós temos que realmente, Alexandre, cuidar disso, ter toda a atenção. Você colocou, nós sabíamos das dificuldades que a Secretaria tem no momento para atender a demanda. O agricultor tem que ter um pouco de paciência realmente, mas que isso não seja, em hipótese nenhuma, em momento nenhum, perdido de vista, porque nós somos um município de cabeceira e a expectativa de períodos de chuvas regulares não é das melhores, não é das melhores. A tendência é que nos próximos anos, com toda essa alteração climática mundial, que nós tenhamos períodos de chuvas mais curtos, com chuvas muito intensas, que na grande maioria das vezes não são aproveitadas e trazem também muitos prejuízos, e períodos de secas também muito prolongados. Então, acho que a Secretaria acerta quando vem explicar para o produtor a dificuldade de momento. Isso vai se normalizar, não tenhamos dúvida, isso vai se normalizar, e num momento próximo à frente aí, toda a atenção devida e cabível ao produtor vai ser dada pela Secretaria, eu tenho absoluta certeza. Quero fazer um comentário sobre a reunião que nós tivemos com o secretário de Finanças, Rogério Della Costa, na semana passada, com a presença também da Josete, que é da Secretaria de Finanças, e eu inclusive fiz fiz uma publicação no meu Facebook, e fui questionado por algumas pessoas, né, alguém até brincou lá, já vem mais aumento de impostos, onde eu falei nessa postagem que a gente está discutindo conjuntamente, legislativo, executivo, a possibilidade de melhorar a arrecadação do município. Já tem algumas coisas que foram vistas pelo secretário Rogério e por sua equipe e já estão sendo implementadas. Na verdade, não se trata, só para deixar muito claro para toda a população, não se trata de nenhum tipo de reinvenção da roda para arrecadar impostos municipais, né? A grande atuação da Secretaria nesse momento é para que sejam arrecadados impostos que deveriam estar sendo pagos
ao município, tá? E que não estão sendo pagos. Um dos motivos pelos quais, por exemplo, alegado por um determinado devedor, é que ele nunca tinha sido cobrado. Então agora o município está indo atrás dessa possibilidade, dessa cobrança, e fazendo então entrar nos cofres públicos. Em uma situação, por exemplo, que é muito importante dizer, se tudo correr direitinho como está previsto, nós chegaremos no final do ano com uma cobrança inquestionável, né, que já é mérito de cobrança definido, mas que não vinha sendo feito, que retroagindo a 2012, que é o prazo legal, nós poderemos arrecadar cerca de R$ 1,5 milhão até, para botar nos cofres do município. E, obviamente, esse dinheiro vai ser revertido aí à população sob a forma de serviços, sob a forma de custeio, enfim, de obras públicas, tá? Mas só para tranquilizar a população, o trabalho que a Secretaria de Finanças vem desenvolvendo com toda a sua equipe é um trabalho sério, é um trabalho correto e que não visa prejudicar a ninguém, absolutamente. É apenas cobrar o que de direito e que não vinha sendo cobrado. Só para esclarecer isso, e mais uma vez parabenizar o trabalho do Rogério e toda a equipe, que eu tenho certeza que vai ser ampliado, vai ser realizado, e nós vamos chegar no fim do ano com um equilíbrio fiscal melhor. Isso até porque também começa a ser discutido uma proposição que nós fizemos aqui há algum tempo atrás, todos vocês aprovaram a indicação, começa a ser discutido e elaborado o refis, que é chamar ao pagamento aqueles devedores, dando a ele não perdão de dívida, porque também você prejudicaria a quem pagou em dia, mas dando a ele uma condição para que ele pague. Isso é importante que as pessoas saibam, do pagamento do refis, quando chamados. Por quê? Porque uma certidão negativa de prefeitura hoje, ela pode prejudicar o cidadão em muita coisa. Ele não pode prestar concurso público, ele não pode fazer uma escritura pública, uma série de coisas em que ele não consegue se ele não tem uma certidão negativa de débitos junto à prefeitura. Então é importante que, quando isso acontecer, que todo e qualquer cidadão venha até a prefeitura, discuta as condições e efetue o pagamento da sua dívida pública. Para finalizar, senhoras e senhores, eu quero lembrar que hoje nós comemoramos o Dia Internacional das Pessoas com Síndrome de Down. Não se usa mais o termo, eu soube disso agora à tarde numa conversa com a Ducila, diretora da APAI, não se usa mais o termo portadores de síndrome de Down, e sim pessoas com síndrome de Down, né? Quero ressaltar, é uma comemoração internacional, dada a importância dessa síndrome e o número de pessoas que atinge no mundo todo, né? E ressaltar aqui a importância, mais uma vez, a importância do trabalho que a APAI de Venda Nova desenvolve junto a essas pessoas, não só aquelas pessoas com síndrome de Down, mas todos aqueles alunos, todos os frequentadores da APAI de Venda Nova, que desenvolve há muito tempo um trabalho reconhecidamente de qualidade, um trabalho de extrema prestabilidade àqueles que têm algum tipo de deficiência. Por isso é que, e eu vi isso aqui na última legislatura, em outra legislatura que eu participei, a Câmara tem sempre apoiado as causas da APAI, a Prefeitura também, com algumas exceções em alguns momentos, mas a APAI de Venda Nova merece todo o nosso apoio, todo o apoio da população. É importante que a gente tenha essa sensibilidade, é importante que as pessoas tirem um tempinho e vá até a APAI para conhecer o trabalho, conhecer as pessoas, os usuários, os dramas familiares que eram muito maiores e que, quando o cidadão começou a frequentar, como que isso melhorou não só a vida do aluno, mas também de toda a família, né? São pessoas que merecem todo o nosso respeito e apoio, e, acima de tudo, nós temos que ter consciência que não são pessoas imprestáveis, não são pessoas nulas. Pelo contrário, nós temos que buscar, usando uma data como a de hoje, que comemora o Dia Internacional das Pessoas com Síndrome de Down, buscar a integração, buscar a inclusão dessas pessoas no dia a dia,
na nossa vida comunitária, na prestação de serviços, porque elas são pessoas que, embora às vezes tenham uma capacidade limitada, mas elas não são absolutamente incapazes. Isso é que nós, pessoas sadias, pessoas que temos saúde, desenvolvemos todas as nossas atividades dentro de uma normalidade no dia a dia, a gente tem que olhar um pouquinho para trás, um pouquinho para o lado, se sensibilizar e fortalecer a todas essas pessoas, a seus familiares e a uma entidade como a APAI, que presta um serviço maravilhoso, não só a eles, mas aos seus familiares também e toda a nossa sociedade. Muito obrigado e boa noite. Convido para fazer uso da palavra o vereador Tiago Altoé. Boa noite a todos, público que se faz aqui presente, é uma alegria estar com vocês aqui, rádio ouvintes, internautas, servidores, vereadores dessa Casa de Leis. Alexandre Filete, secretário municipal, trabalhou aqui na Câmara no período. Bem, minha fala, vou começar direcionando sobre o projeto que chegou hoje, que é o projeto número 2/2017, que trata a respeito do repasse na subvenção para o Hospital Padre Máximo, e como na outra semana não acabei comentando, mas registrada a reunião que tivemos aqui, junto com o presidente do hospital, Cleto Venturim, e com os médicos, né, também responsáveis pela diretoria, que é o doutor Demeres e o doutor Leonardo. Então, assim, a importância, uma instituição importante, e veio até a Câmara, veio explicar, falar que está com planejamento, que quer expandir. A gente percebeu que o hospital é uma entidade regional, isso foi claro nos números, quando a gente observa a questão de internações, questões de pronto atendimento, questões de partos na cidade, e da importância, que foi bem frisado, da participação da população também. Não só do poder público, mas como a população ajuda com doações, em manifestações voluntárias. Então fica aqui o registro e parabenizar os três que vieram representando a entidade pela clareza com que tirou as dúvidas, pôde ouvir com muita atenção, como o vereador Sávio já registrou na sessão passada, quando a gente tocou no assunto de talvez uma possível melhoria naquela cobertura, o acesso da recepção ali, eles já notaram. A gente vê como uma pessoa, quando quer trabalhar, que quer atender, quer pelo menos fazer um estudo, isso é muito importante. Então fica o nosso registro, parabenizar então eles que vieram aqui e esse registro. Quero também que falar, na semana passada estive em Vitória junto com o vereador Sávio, mas além da presença de nós dois, também foi o pedido do vereador Marco Antônio Torres, que foi numa conversa junto com o Enio Bergo. Como a gente falei, por vezes a gente vem nessa tribuna, estamos no segundo mandato, não é o fato de cobrar, mas apresentar algumas possibilidades, algumas oportunidades que as administrações podem estar fazendo, seja ela municipal, estadual, federal. Já levei demandas do município para a esfera federal, para a esfera do governo do estado, e essa é uma dessas. Foi uma pauta que nós fizemos após a solicitação de alguns moradores da Viçosinha, próximo ali à ponte. Fomos no local, conversamos com os moradores, fotografamos, fizeram um pedido, relatório, levamos ao governo do estado e fomos atendidos lá no DER pelo Enio Bergoli e a equipe. Fomos muito bem atendidos, se mostrou proativo, na certeza de estar sensibilizado com o problema da Viçosinha e também de toda a extensão daquele contorno da Cachoeira Alegre. Tocamos no assunto, reivindicamos, esperamos aí, na medida do possível, ela possa ser colocada em prática, sem dúvida melhorar muito a qualidade de vida daquelas pessoas e também dar uma questão mais de segurança àqueles que por ali circulam. Também falamos da questão do Alto Bananeiras, já falei que várias vezes, a importância de ações naquela estrada, por toda a representação turística, abastecimento de água, comunicações, eventos que temos lá, produção agrícola, mineral, enfim. E aí surgiu a ideia de talvez o DER também vir e analisar uma possibilidade de ajuda para aquele local. Então fica o registro e outras demandas aparecendo, certamente estaremos encaminhando aquelas pessoas que são responsáveis. Quero também registrar aqui o voto de pesar pelo falecimento da Maria Altafim Ferreira e do João Cola, pessoas que a gente conhece desde pequeno, desde criança, que é lá da nossa comunidade, Providência, Vila da Mata, comunidade que a gente convive. Dona Maria, desde pequeno, quando eu brincava ali na pracinha, que não era praça, ela sempre esteve ali no mesmo local, do mesmo jeitinho. Então, senhor presidente, quero que, se possível, mande um ofício de pesar, registrando o óbito dessas duas pessoas tão importantes, dedicadas à comunidade de Vila Nova. Será encaminhado, vereador. Obrigado. Quero aqui também, agora registrando a questão do secretário municipal, Alexandre. Bacana você vir aqui e deixar à disposição, como o Rogério Della Costa fez também aqui internamente na última quinta-feira.
também já teve uma reunião com os feirantes que nós participamos, onde foram tiradas algumas dúvidas. Ficou claro aqui a importância da questão dos trabalhos de manutenção de reservatórios, ampliação da questão como prioridade dos cursos hídricos. Eu, particularmente, com o secretário, já conversamos um tempo nessa Câmara. De qualquer forma, eu estava tentando achar uma alternativa para que o projeto ainda pudesse ser adiantado, esse prazo que talvez está ainda para final de maio, que seja colocando uma máquina menor para projetos menores, ou fazer a relocação de colocar uma retro no local de retirada de material e trazer a escavadeira hidráulica para o projeto. Aí o secretário já me esclareceu e registrou aqui da mesma forma como tinha me falado, a dificuldade pessoal, mas esperamos aí que na medida do possível, chegando esses novos operadores, a gente possa realmente dar um gás para que esse projeto continue tocando. Um projeto muito importante, não vou ser redundante, a crise hídrica não acabou, nós tivemos uma amenização do que veio ocorrendo nos últimos 3 anos, e foi um caso de calamidade, a pior crise hídrica do estado do Espírito Santo nos últimos 50 anos, registros aí de noticiário. Então, assim, vale a pena a gente não parar esse projeto. E claro, e na medida do possível, dando também prioridade aos rios córregos que dão realmente abastecimento à captação de água. Esse ano passado nós não passamos o racionamento de água porque tem o caso da barragem. Então o córrego Alto Bananeiros e também o rio Viçosa, é importante a gente ter esses armazenamentos. A gente vê que está tendo esforço de tentar melhorar, ampliar. Então fique também nosso registro, secretário. E só também, aproveitando a presença, registrar, a gente fica feliz quando a gente vê um projeto que a gente ajudou a conceber, a gente ajudou nas primeiras reuniões, a gente ajudou no sentido com tantas outras mãos, do Henrique, do Guaçu Virá, seu Júlio, Associação de Moradores, outras administrações, que é a coleta seletiva. Então é um projeto que a gente vê que está expandindo, e mesmo com uma troca de gestão, a gente viu que o projeto não parou, que ele continua. Isso é muito importante. Conte com esse parlamentar no sentido de que ele possa ser ampliado, que a gente possa fazer um estudo, secretário, que o próximo bairro talvez possa ser expandido para Vila Betânia, que tem um montante grande de casas. Seria muito interessante, o pessoal cobra muito lá. Então estou aqui me colocando à disposição no sentido de a gente poder fazer uma análise para esse projeto continuar expandindo. É muito importante, ele gera economia ao município, gera renda, ele gera também benefícios ambientais. Então, mas parabenizar pelo fato de mantê-lo. É importante ver projetos que funcionam sendo mantido, legal. Então a gente vai estar à disposição para poder colaborar, que ele ainda possa continuar avançando cada vez mais. Quero aqui, quase que por fim, no início desse ano, a primeira indicação do ano foi a questão do Bolsa Atleta Municipal. Eu falei da importância de termos na cidade um projeto desse nível. Ele não seria nada novo, mas seria a nível nacional, mas seria novo a regionalização municipal. A indicação que todos os nobres vereadores assinaram como autores, votaram, porque já mostra a sensibilização desta casa com o tema. E justamente hoje, o Bolsa Atleta Capixaba, ele libera o edital dele. Então serão 70 bolsistas que serão contemplados. E aí, eu estou aproveitando esse momento para divulgar, então, toda aquela comunidade esportiva que nos acompanha, de hoje até o dia 5 de abril está aberto o edital para o Bolsa Atleta Capixaba. Existe também o Bolsa Atleta Nacional e tem o Bolsa Atleta Capixaba, e se Deus quiser, nós vamos trabalhar para poder a gente ter também um Bolsa Atleta Municipal. Então, no Bolsa Atleta Capixaba tem as categorias estudantil, categoria nacional, categoria internacional e a Bolsa Olímpica e Paralímpica. Então fica aí o registro, aqueles atletas que nos escutam, se tiver alguma dúvida, pode nos procurar para a gente poder ajudar a poder juntar documentação, ver como pode participar. O site é o da CESPORT, que é da Secretaria de Estado de Esportes, e também estamos à disposição para que atletas de Vila Nova possam participar nesse projeto e serem contemplados aí com bolsas que variam de R$ 500 mensais até R$ 4.000 mensais. Terminando, quero apenas fazer um convite a todos os vereadores. Já comentei aqui na Câmara a necessidade, sim, a vontade de, após um período eleitoral, ouvir muitas pessoas, de criar-se o projeto vereador itinerante. Então nós temos uma pré-formatação, já convidei a todos. Estou também aqui agora convidando para poder a gente fazer uma reunião na terça-feira que vem, dia 28/3, às 14 horas, aqui no plenário. Estão todos convidados. E durante essa semana também, quem tiver já alguma ideia, quiser procurar, para a gente já formatando
pegando informações, que é aquela ideia inicial que eu já apresentei, de nós, vereadores, irmos nas comunidades, ouvirmos os pleitos, que a gente vai, durante um período eleitoral, pedir voto. É importante a gente também agora ouvir, pegar as demandas, tirar dúvidas, encaminhar aquelas que são pertinentes a cada órgão do poder público, e também sensibilizar da participação da cidadania, da importância de participação das coisas públicas. E nessa data também aproveitar e discutir com todos um outro projeto de lei, que é sobre a criação das audiências, formalizar as audiências públicas do orçamento participativo. Comentei isso na gestão passada aqui também com os outros vereadores, e espero que a gente também possa colocar em prática esse projeto de lei. Então fica aí o convite a todos, na terça-feira que vem, dia 28, às 14 horas. Obrigado, boa noite a todos. Convido para fazer uso da palavra o vereador Marcos Torres Nascimento. Boa noite, senhor presidente, público presente, internautas, rádio ouvintes, boa noite, nobres vereadores, funcionários dessa Casa de Lei, sintam-se cumprimentados. Em nome do meu grande amigo Braz Marcos, aqui presente, popular Brazinho, cumprimento a todos. E, senhor presidente, venho aqui nessa tribuna, primeiramente parabenizar o nosso secretário de Agricultura pela bela explanação. É muito importante a gente ouvir falar sobre a crise hídrica, é muito importante a gente ficar ciente do que está acontecendo, porque, lembrando uma fala aqui do nosso secretário, chove e a gente já pega o carro, coloca na rua e abre a mangueira lá, a torneira lá, e vai lavar o carro porque acha que já resolveu o problema. Infelizmente é dessa forma que acontece, senhor secretário. E como você mesmo disse, não resolveu nada. Foi uma simples chuva, uma chuva de 2, 3 dias que vai resolver o nosso problema hídrico. E quero parabenizar também a fala do nosso presidente do sindicato, dos funcionários públicos, na semana passada, uma bela explanação, cara contido em sua fala, muito tranquilo, muito ciente, sereno do que está fazendo, sábio, sabe esperar, paciente, sabe cobrar na hora certa, colocar em dúvida a sabedoria, colocar em dúvida as atitudes que ele tomou no ano passado, e 6 meses depois, todos que duvidaram, até mesmo canais de comunicação, duvidou, e 6 meses depois ficou provado que ele tinha razão, que ele estava certo, que a paralisação não era indevida, portanto, que essa administração reconheceu isso, e os dias que foi cortado do funcionário, todos eles foram ressarcidos. Então, eu quero parabenizar o presidente do sindicato por isso. Semana passada, na penúltima sessão, critiquei o trabalho de um servidor público, não usei nome, jamais faria isso, e houve conversas paralelas que vão abrir processo contra a minha pessoa. Eu quero dizer o seguinte, usando essa tribuna, fazer um desabafo. Fiquem à vontade, qualquer funcionário, porque eu venho aqui para defender, vou defender o funcionário sempre, mas não vou defender um erro de quem seja. Pode ter certeza disso. Vou defender o funcionário. Não vou defender, não vou dizer que é funcionário ruim, porque Venda Nova, nós sabemos que nós não temos funcionário ruim. Porque se o município de Venda Nova se pulsa do jeito que pulsa, se é exemplo para outros municípios, não é por causa de uma administração, não é por causa de um prefeito, vice-prefeito e secretário. Atrás disso tem toda uma equipe que se chama funcionalismo público. E nós temos os melhores funcionários do estado. Agora, não vou vir aqui defender erro, pode ter certeza disso. Assim como não vou defender um secretário ruim, assim como não vou defender um prefeito ruim, pode ter certeza, porque o soldado que vai à guerra e tem medo de morrer, ele é covarde, e eu não sou covarde. Pode ter certeza disso vocês, e todos que estão me ouvindo. Quero parabenizar, como venho parabenizando, todo o trabalho dessa administração. E quero dizer o seguinte, que hoje eu observo essa administração como terra da oportunidade. É uma administração que não foi buscar ninguém lá fora até agora.
está valorizando a prata da casa, e a prata da casa vai virar ouro, dando oportunidade às pessoas que aqui estão, às pessoas que estavam trabalhando dentro do nosso município. A gente vê isso hoje na garra, na determinação e na vontade de um secretário jovem, como o nosso secretário de Agricultura que está aqui presente. E diga-se de passagem, com essa garra, com essa vontade, fazendo um trabalho excelente. A gente vê no próprio executivo um vice-prefeito muito jovem, mas determinado. A gente vê isso nele, e vê ele se mexendo, vê ele buscando trabalho, e está trabalhando. E isso pode ter certeza que os nossos munícipes vai colher bons frutos. Disso a gente não tem a dúvida. A gente vê, por exemplo, o nosso secretário de saúde, aonde que uma mãe tinha que sair lá do Caxias com seu filho nos braços, para ir no posto Vila da Mata, para fazer uma vacina simples. E hoje as vacinas estão disponíveis em todas as unidades de saúde, das 7 às 11, das 7 horas às 11 da manhã. E isso é importante para os nossos munícipes. Eles não precisam se deslocar das localidades, da onde que eles moram, para vir até aqui Venda Nova, para trazer seu filho para tomar uma vacina. Então é isso que eu falo para vocês. A gente vê o nosso gerente de esporte já trabalhando, mostrando garra, mostrando vontade. A gente vê o nosso coordenador dos esportes escolares, um garoto jovem, mas determinado e muito competente, e mostrou isso no seu trabalho como professor de educação física. Então, gente, por isso que eu falo, é a terra da oportunidade. Essa administração eu chamo de terra da oportunidade, e quero parabenizar o executivo por isso. E nós, vereadores, principalmente, nobre vereadora Adriano Liana, vereador Mazinho, Sávio Filete, Gilberto Zanoli e eu próprio, nós que estamos no primeiro mandato, é uma oportunidade que o povo nos deu, é uma oportunidade que os nossos munícipes nos deu, é uma confiança que prestaram a nós, e eu tenho certeza que nesses 4 anos, não só nós, mas todos os vereadores aqui presentes, vai honrar, e no final nós vamos ser gratificados por isso. Desculpe, senhor presidente, pelo meu desabafo, e obrigado, e boa noite. Eu passo a tribuna ao vice-presidente Marco Antônio Guido fazer uso da palavra. Com a palavra, o vereador José Luiz Pimenta de Souza. Boa noite a todos, mais uma vez, quero cumprimentar os funcionários, vereadores, quero cumprimentar o Everton, da Caixa Econômica Federal, que está aqui presente, obrigado pela presença, e todos, mais uma vez, a minha esposa, que nos acompanha no dia a dia, ouvinte, internauta da Rádio FMZ, boa noite a todos. Eu também não poderia deixar de também falar do saudoso João Cola, um desbravador, um homem muito latador, de família. O João deixou um grande legado para Venda Nova, com o seu trabalho, com a sua luta. O João Cola é sogro da minha irmã, Lourdes, mãe do Kiko Cola, uma família muito bacana aí, tradicional de Venda Nova. Fica meus votos de pesar pela família. E com certeza o vereador Tiago já pediu um encaminhamento, e que pudesse, se fosse possível, que todos os vereadores pudessem estar assinando uma correspondência àquela família, muito melhor. E também voto de pesar a todas as famílias de Venda Nova, tivemos perca de um jovem de 17 anos ali no Alto São José também, uma família humilde, uma família muito bacana, trabalhadora daquela comunidade, um acidente fatal, e tantos outros na nossa comunidade, como foi citado por alguns colegas. Então, voto de pesar a todas essas famílias, que Deus o conforte. Eu também queria dizer que a administração hoje já tem 2 veículos para Vitória, levar as pessoas que buscam atendimento de saúde para Vitória, Acho que isso é mais um avanço. Às vezes a gente ouve reclamações que cortou corte ali, gasto aqui, ali, mas é importante. Eu fui em Vitória hoje, e quando foi 11 horas eu vi lá, eu estava no atendimento médico lá, e já vi ônibus deslocando. Para quem saiu 3 horas da manhã, 3h20 aqui, já estava retornando no município por volta de 2 horas, já estava em casa essas pessoas. Isso é mais um avanço. E o secretário Tadeu, secretário de Saúde, me disse o seguinte: independente da quantidade de pessoas, tem 2 carros para Vitória. Se tiver um paciente depois do meio-dia, tem um veículo. Então isso deixa a gente muito satisfeito, que é um avanço. Que uma pessoa que busca atendimento de Vitória hoje, sai 3 horas da manhã, às vezes tem que acordar 2 horas, o vereador, sai 3h20.
vereador Marco Torre, que é um dos motoristas, fez essa linha e continua fazendo. Sair 3 minutos para chegar, talvez 7, 8, 9, 10 horas em casa é difícil. O atendimento nunca é a hora que é marcada lá. Então fiquei mais um parabéns à administração. Eu também queria falar, tinha um projeto que tramitou muito tempo aqui nessa Casa de Leis e não foi aprovado, e foi retirado pelo Executivo, é o PDM, é um projeto grande, um projeto onde ele envolve muito o perímetro urbano do município. E nós temos aqui a presença do nosso secretário de Agricultura e secretário do Meio Ambiente. O Sandro hoje responde por 2 secretarias. É um projeto, secretário, que chama muita atenção, né? Quando eu penso em expandir o perímetro urbano do município, PDM, onde muitas comunidades, como Vargem Grande, Caxixe, Vargem Grande no caso era 7 pavimentos, né? 7 pavimentos é um prédio de 7 andares, numa comunidade igual Vargem Grande. Sem desmerecer a comunidade, é uma preocupação muito grande, como acabou de dizer, da crise hídrica, né? Isso chama muita atenção, né? Eu digo que o futuro do município, muitas das vezes está na nossa mão, vereador, legislador. Então nós temos que ter muita cautela. Porque não aprovou? É porque às vezes tem que ter ideias, né, surgimentos, né, entendimentos. Ninguém é contra o projeto. Às vezes é no entendimento do vereador, ele entende que não é o momento de aprovar o projeto, né? É para ficar 1 ano, 2 anos, até mais tempo, uma Casa de Lei volta executivamente para que não erre. Porque até então aprovado para, né, revogar um projeto, aí causa outro problema sério. Né, expande o perímetro urbano, como é que recua depois, né? Desagrada muita gente. Então isso cabe a cada um de nós, vereadores, né? Ter muita cautela. E dizer, parabenizar a Sandra, né, pelo seu trabalho, um pouco de trabalho, está aí se esforçando. Mais uma economia que a administração adotou, foi juntar as 2 secretarias. Não sei como é que está a sua agenda, mas com certeza, onde tinha 2 secretários, e hoje a coisa aperta. É um fazendo por 2. Eu queria te parabenizar desde já. Sandra trabalhou como diretor nessa Casa de Lei um bom tempo, foi uma pessoa exemplar aqui dentro, e mais do que merecedor pegar uma secretaria, Sandra. Quando você foi para lá, eu senti falta, eu seria o funcionário aqui, mas o executivo usou muito de você. Queria te parabenizar e continue o seu trabalho. E nós temos uma pessoa aqui na galeria, ele até citou que queria fazer uma limpeza, né, de uma lagoa de pequeno porte. Depois dar uma palavrinha, qual o procedimento que se faz, uma lagoinha de pequeno porte. Queria fazer uma limpeza, já uma barraginha já edificada, como se procede o procedimento dessa limpeza dessa lagoa. Eu sei que o secretário não tem a máquina para fazer a limpeza, né, mas, como você disse agora há pouco, pudesse estar aí só fazendo uma explanação aí. Obrigado a todos. Devolvo a presidência ao vereador José Luiz Pimenta de Souza. Com a palavra o secretário Sandro Filete, Alexandre Filete. Senhor presidente, só para finalizar, nas falas pelo qual eu utilizei nesse espaço, não temos possibilidade de dirimir todas as questões pelo qual envolve o assunto da questão hídrica, e esse foi o objetivo principal da minha fala aqui. Mas gostaria de dizer, mais uma vez, que realmente é um assunto já abordado há algum tempo atrás, mas essa questão da crise se alavancou realmente a partir de meados do ano passado, e aproveitando a fala do vereador Sávio, né, que ele disse que realmente nunca tinha havido máquina nesse sentido no próprio município. Realmente não, Sávio, mas é porque a legislação também não permitia, né? A gente sabe que esses projetos de barragem foram instituídos com a legislação do próprio ano passado pelo governo do estado. Então, concedo a parte para o vereador, para um questionamento nesse sentido aí. Na verdade, a legislação para construir barragens sempre existiu. O que aconteceu a partir do ano passado foi que a SEAG, juntamente com o IDAF, simplificou a construção de barragens, principalmente aquelas com lâmina d'água de 1 hectare, 10 mil metros. Só que não é a nossa realidade. Nossa realidade aqui são para pequenas barragens, mas foi a facilitação burocrática na construção dessas barragens de até 1 hectare de lâmina d'água. Agradeço pela explanação. Realmente existem alguns requisitos dentro desse procedimento que se enquadrariam a isso, mas outros fatores também a gente leva em consideração, porque a legislação ambiental passou-se por uma mudança para que isso permitisse essas barragens, barramento de curso hídrico, que até então, a meu ver, salvo engano, não teria possibilidade para se instaurar com tanta afinidade como era feito antes. Existe um questionamento do próprio presidente que ele alavancou aqui, a própria limpeza de algumas barragens. Isso é permitido dentro da legislação, né? Tem alguns requisitos a ser cumprido, então depois
dessa oportunidade, eu converso com quem esteja com essa demanda aí em relação a essas dúvidas. Então, presidente, seria basicamente isso. Peço desculpa por não abordar tudo, não temos condições nem tempo hábil para isso. Então, qualquer questionamento posterior, já disse aqui, só reforçando, me coloco à disposição. Só gostaria de frisar realmente, como vereador Marquinhos, né? A gente fala Marquinhos porque existe Marco Grillo e Marco Torres, mas quando eu falo de Marquinhos, estou me dirigindo a Vossa Excelência. Do grande desempenho do nosso gestor público hoje. Né, o nosso prefeito Braz não está medindo esforços, mas ele está agindo com muita cautela. Isso eu admiro dentro de um gestor público, porque ele já tem experiência pública. Então isso é um grande diferencial para um município, quando você tem essas oportunidades de aprender com quem já passou por muitas dificuldades. E isso eu admiro nele. E também gostaria de realmente frisar, pelo qual eu até peço perdão, eu me esqueci naquele primeiro momento de estar mencionando o vice-presidente. Porque quando nós assumimos a vice-prefeito, perdão, a secretaria, ele também nos apoiou e continua nesse mesmo sentido, tanto é que ele nos levou à vitória numa agenda lá com o próprio secretário de Estado, Mostaciano, inclusive com o presidente do DAF à época, para tratarmos de assunto direcionado e de interesse extremo para o nosso município. Então, esse conhecimento pelo qual ele já tem nessas pessoas pelo qual desenvolve um trabalho dentro do próprio Estado, essas gestões públicas, ele não perdeu esse foco. Então, gostaria de parabenizá-lo, de agradecê-lo por esse momento também, pelo qual tenho uma grande preocupação enquanto município, pelo qual a função que ele exerce e também direcionamento futuro deste município. Obrigado a todos vocês. Se tiver algum questionamento que gostaria que eu respondesse, fiquem à vontade. Agradeço, obrigado, secretário, pela explanação. Nessa Casa de Leis, eu quero agradecer a presença de todos, né, que está aqui. A nossa sessão está sempre acompanhada com bastante gente, isso a gente fica muito feliz. Está sempre aberto o convite a todos que venham nos prestigiar. Não havendo nada mais a ser tratado, agradeço a presença de todos os senhores vereadores, distinto público, e declaro encerrada a sessão às 20h33. Obrigado a todos e boa noite.